começar aqui com a jornalista a Ellen Brown. Ellen, eu queria saber o seguinte, o ministro Volney Queiroz estava presente na reunião realizada em 2023 e tomou conhecimento direto de que estavam ocorrendo fraudes nos descontos de aposentados e previdenciados do INSS. Ele tomou conhecimento direto. Ele está dizendo que o Sérgio Moro teria que ter tomado conhecimento como ser ministro, quando foi ministro da Justiça. Mas ele tomou conhecimento direto e se omitiu. E ele foi coautor da emenda que acabou com a possibilidade do aposentado ratificar a autorização dos descontos a cada ano. Primeiro, em 2019, passou a ser de 3 anos, depois nenhuma necessidade de confirmação. Como você vê a situação do atual ministro da Previdência Social, que foi número 2, que estava juntamente com Carlos Lupe, tomou conhecimento com ele, se omitiu e ainda assinou uma emenda retirando do aposentado e pensionista a possibilidade de controlar os descontos. Ele está numa situação desconfortável, você acha que ele deve apoiar ou não a CPI? Situação desconfortável, eu não sei te dizer se ele estaria pela situação real que a gente vive hoje. Obviamente que, em termos de fato, se você estava nessa reunião, você tinha responsabilidade ali, soube e não fez nada, você no mínimo ali se omitiu na sua ação, é algo muito delicado. Mas por que eu digo que eu não sei se a situação dele é tão delicada assim? Porque o que a gente vive hoje é uma disputa de narrativas. Então, assim, quando o Sérgio Moro vai lá e cobra dele, ele diz, mas o senhor também já teve lá sua responsabilidade e omitiu. E aí vai uma disputa de narrativas de começou no governo Bolsonaro, começou no governo Temer, mas aumentou no governo Lula. O que tem de fato real nisso? Tem de fato real, e isso me lembra porque esta manhã eu estava reunida com alguns investidores, né? Tentando discutir justamente por isso. Por que é tão difícil explicar certas coisas que são óbvias no Brasil? Lá em 2019, durante o governo Bolsonaro, quando começou a se discutir esses descontos de associações, já sob a argumentação de fraude, né? Sobretudo, houve um esforço do governo, da bancada de esquerda, que então era oposição, para relaxar os descontos para essas entidades. Né? O deputado Carlos Veras, o Zé Cardiceu, todo mundo lá fazendo um esforço para que no ajuste do INSS e das formas de fiscalizar, você pudesse relaxar de alguma maneira esses descontos por parte de sindicatos e entidades. E aí, o discurso usado pela então oposição, PT, PSOL, PCdoB, era que o governo Bolsonaro estava retirando o direito de trabalhadores, né? E é isso que acontece toda vez que você tenta, de alguma forma séria, discutir os problemas do país. Você tem um discurso que surge dizendo que você está tirando o direito de alguém, que você vai prejudicar o velhinho, quando, na verdade, você está tentando fazer um ajuste que é necessário. Por isso que eu não sei se o Volney Queiroz está, de fato, numa situação tão delicada, porque daqui a pouco ele consegue tirar um discurso ali da cartola que vira essa situação, que modifica essa situação, embora me parece bem mais difícil hoje. Eu tenho feito uma leitura e conversado com muita gente que está articulando o jogo político do ano que vem. Essa é a grande carta da manga de toda a direita e centro-direita, né? Esse escândalo do INSS, que de fato parece que começou lá no governo Temer, continuou no governo Bolsonaro, mas estourou no governo petista, vai ser muito difícil de ser explicado. Sobretudo porque houve uma consolidação, aquilo que a gente chamaria de uma espécie de lobby, né? E tentativa dessa esquerda de tornar mais difícil a fiscalização desses descontos, de facilitar esse tipo de desconto pelas entidades. Então fica difícil explicar isso.